Boa noite a todos, dando início a mais uma live sobre o assunto de semiologia. Hoje vamos falar sobre a semiologia ginecológica e vamos lá fazer o nosso plano de estudo, fazer nossos flashcards, fazer a nossa revisão para estar com esse assunto em dia. Aqui no plano de semiologia, vamos para a parte de semiologia ginecológica e vamos fazer essas questõezinhas aqui. Tem 11 questões o plano, eu vou fazer as 10 primeiras, vou deixar a 11ª para quem quiser aí estar fazendo ela, vai falar sobre as manobras. Mas vamos lá. A primeira questão pergunta o seguinte: qual dos instrumentos listados abaixo é utilizado para realizar o exame ginecológico interno? Então vamos lá, Doc. Nós já sabemos que o estetoscópio não tem relação com o exame ginecológico interno. A pinça de Cherron, ela é utilizada no exame ginecológico, mas é utilizada para antisepsia, ou seja, para o exame ginecológico, a parte externa. Então, poderia se pensar na pinça de Cherron, mas como pede o exame ginecológico interno, não é. O espéculo, que é a nossa alternativa, que é utilizado para o exame ginecológico interno. E a tesoura de Maio, que também não é utilizada. Essa tesoura é utilizada mais na área cirúrgica, né? Então vamos lá. Essa primeira questão é o espéculo, serve para afastar as paredes vaginais e permite a observação e demais procedimentos do colo uterino. Esse daqui é um espéculo, aqui estão as partes dele, borboleta pigmentada, as bordas antitraumáticas, ele tem diversos tamanhos, ele também pode ser de metal, pode ser de plástico, de poliestireno. Então vamos começar fazendo o nosso primeiro flashcard falando sobre o espéculo. Vou colocar aqui, semiologia ginecológica. O espéculo serve para afastar as paredes vaginais e permitir a observação e demais procedimentos no colo uterino. Vamos ocultar aqui o espéculo e vamos adicionar uma imagem no verso dele. Opa! Não vamos adicionar essa imagem aqui, não. Primeiro flashcard feito. Vamos para a questão número 2. Na 2, sim, que vamos adicionar uma imagem no flashcard. Em uma consulta ginecológica de mulheres com vida sexual ativa após os 25 anos, sempre devemos realizar um exame de rotina. Qual é esse exame ginecológico? Teste de Schiller, colpocitologia oncótica cervical, mamografia ou ultrassonografia pélvica? Qual vocês acham que é, Doc? Após os 25 anos, com vida sexual ativa, é a colpocitologia oncótica cervical, ou também chamada de Papa Nicolau. É o exame preventivo do colo do útero utilizado para detectar alterações em células do colo uterino. O teste de Schiller, ele não é muito utilizado como exame de rastreio, mas pode ajudar os ginecologistas em caso de Papa Nicolau sugestivo de lesão pré-maligna. A mamografia, ela não tem a orientação para ser realizada após os 25 anos. A orientação dela é que seja realizada entre 50 e 69 anos e a cada 2 anos. E para mulheres que têm suspeitas hereditárias ou mais risco de ter algum problema nas mamas, começa a ser realizada a partir dos 35 anos, mas nós vamos ter uma questão falando sobre isso. E a ultrassonografia pélvica é só quando há queixas relacionadas à pelve, como doença inflamatória pélvica, abscesso do tubo ovariano, cistos ovarianos, mas também não é um exame de rastreio utilizado em mulheres que têm vida sexual ativa após os 25 anos. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. É o exame preventivo do colo do útero utilizado para detectar o Papa Nicolau. Devemos realizar. Vou colocar isso daqui no flashcard. Sempre devemos realizar colpocitologia oncótica cervical. Cirurgia oncótica cervical.
Vamos jogar isso daqui, na verdade, do outro lado do flashcard. 2 pontos. E vamos agora sim adicionar esta imagem que vai mostrar o que é esse exame Papa Nicolau e como que ele é realizado. Aqui temos o colo uterino visto durante o exame ginecológico. Você abre com um espéculo, aí você retira, faz um raspado das células do colo do útero e depois leva para análise. Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Durante a consulta ginecológica é recomendado seguir uma ordem de procedimentos. Assinale a alternativa que contém a ordem correta. Essa alternativa aqui é bem fácil, Doc. Você nunca vai começar uma consulta com os exames complementares, então já é possível tirar a alternativa A e a alternativa B. Sempre vai começar a consulta com a anamnese completa. E depois seguindo o padrão normal, exame físico geral, depois da anamnese, então já podemos descartar a alternativa D. Exame das mamas, exame da vulva, exames dos genitais internos e exames complementares. Tem a ordem correta de uma consulta ginecológica. Primeiro realizamos a anamnese completa, seguida da anamnese ginecológica e obstétrica. Então vamos para o exame físico geral. Afinal, o paciente pode ter outras condições importantes além de suas queixas ginecológicas. Exame das mamas, exame da vulva e exame dos genitais internos, compondo o exame físico ginecológico padrão de rastreio. Terminamos com a solicitação de exames complementares, caso sejam necessários. Vou colocar isso no flashcard, vai ficar meio grande, mas é bom para termos a noção de como que é a ordem do exame ginecológico. Então, primeiro realizamos a anamnese completa, seguida a anamnese ginecológica obstétrica. Então, vamos para o exame físico geral. Exame das mamas, exame da vulva genital. E, por fim, exames complementares, caso sejam necessários. Vamos para a próxima questão. Cerca da anamnese da paciente ginecológica, assinale a alternativa incorreta. Na primeira consulta é a rotina questionar sobre a menarca, telarca e pubarca. Certo, Doc? Na primeira consulta você precisa fazer uma anamnese mais completa. Então você questiona sobre a menarca, sobre a telarca, sobre a pubarca da mulher, para você já saber se pode ter alguma queixa relacionada a isso. As principais queixas na consulta ginecológica são de dor abdominal e pélvica, corrimento e infecções, sim. Essas são as principais queixas. A maioria das consultas são de rotina, de check-up, mas quando chega com queixa, essas são as principais: dor abdominal, dor pélvica, corrimento e infecções. Os antecedentes obstétricos e gestacionais são sempre expedidos em consultas de continuidade. Não, essa é a nossa incorreta, né, Doc? Não tem por que você sempre pedir uma coisa que não vai se alterar. Então, se você já perguntou na primeira consulta os antecedentes obstétricos, não tem por que estar perguntando novamente na segunda, na terceira, sendo que é uma coisa que não vai mudar de uma consulta para outra. Então, sabemos que essa é incorreta, mas vamos ver a alternativa D. Os materiais para coleta de material cérvico-vaginal devem sempre estar presentes previamente no local. Com certeza. Para evitar atraso, evitar demora e evitar desconforto da mulher, que pode estar na posição ginecológica para você fazer o exame, daí você vê que, esqueci de um material aqui, vou ter que ir lá na outra sala pegar. Então é sempre bom já ter tudo prontinho ali, caso precisa, já faz o exame para coleta de material cérvico-vaginal e tudo rápido, tudo para deixar de uma forma mais confortável para a paciente. Então, a nossa alternativa é a C, porque os antecedentes obstétricos e gestacionais são sempre questionados na primeira consulta e são arquivados no prontuário. Assim, não há necessidade de questionar em todas as consultas de rotina. Vamos colocar isso daqui no nosso flashcard. Primeira consulta, sendo arquivados nos prontuários. Então, vamos lá. Salvar.
Vamos para a próxima. Questão número 5. Assinale a única alternativa que não corresponde a um material utilizado no exame ginecológico de rotina. Essa daqui está fácil também, Doc. Já foi comentada lá na primeira questão. A espátula de Aires é utilizada no exame ginecológico de rotina. A escova cervical também. A pinça de Cherron também, que é utilizada para antisepsia. E a tesoura de Maio, que é a nossa alternativa correta, no caso, porque é o material que não é utilizado no exame ginecológico de rotina. Ele é um material utilizado na rotina cirúrgica. E aqui temos uma imagem com os principais materiais utilizados no exame de rotina, o Papa Nicolau ou colpocitologia oncótica cervical. Temos o espéculo, a escova cervical, a espátula de Aires e a pinça de Cherron para fazer a antisepsia. Dando a antisepsia da paciente, a escova cervical ela é utilizada para a coleta de material do canal endocervical sem sangramentos ou perfurações, e a espátula de Aires é utilizada para a coleta de material cérvico-vaginal ou amostragem da superfície ectocervical. Então, só por uma questão flashcard conceitual mesmo, nós vamos fazer assim agora. Patologia oncótica cervical pode também ser denominada de exame Papa Nicolau. E vamos colocar uma imagem dos materiais utilizados no Papa Nicolau. Deixa eu ver, essa imagem está aqui, ó. Temos aqui, vamos ver, vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Espátula de Aires, a escova endocervical, o swab, o espéculo, não está aqui, mas é utilizado também. Aqui tem o coletor, aqui as lâminas, para depois de você fazer a coleta dessas células, você colocar nas lâminas para posterior análise patológica e histológica. Então, vamos lá. Questão 6. Questão difícil, Doc. Tem poucas pessoas acertando essa questão aqui. Tá bem difícil. Coleta de exame preventivo, conhecido como Papa Nicolau, faz parte de grande parte das anamneses ginecológicas. Qual das seguintes afirmativas é correta quanto à indicação de coleta desse exame? Então, vamos lá. Se eu não me engano, tem 20% das pessoas só acertando essa questão aqui. Sobre o exame Papa Nicolau, o exame preventivo, sinal de alternativa correta. Deve ser realizado antes da primeira relação sexual. Não, Doc. O Papa Nicolau ele é realizado a partir dos 25 anos e depois da primeira relação sexual. Então, não é a nossa alternativa. Mulheres sexualmente ativas devem realizar o exame anualmente. Tem muita gente assinalando a alternativa B, mas não é a nossa alternativa. Você tem que realizar esse exame depois de 2 exames anuais, que não seja identificada nenhuma alteração, você começa a realizar esse exame a cada 3 anos, então não é anualmente. Deve ser realizado em toda consulta ginecológica? Não. Como eu falei, ele é anual nos primeiros 2 anos, depois de 2 resultados normais, é a cada 3 anos só que é realizado. Então não vai ser em toda consulta. E aqui a nossa alternativa correta: mulher após os 64 anos não precisam mais realizar o exame, desde que haja 2 exames prévios normais. Essa alternativa, só 18% das pessoas estão marcando ela, só 18% estão acertando essa questão. E ela pega um pouco, porque a gente sempre pensa que quanto mais idade a pessoa tem, mais risco de desenvolver câncer, né? Como é no câncer de mama, por exemplo. Mas aqui no câncer cervical é diferente. Ele diminui o risco com o passar do tempo. Então, mulheres após 64 não precisam mais realizar o exame, porque a chance de desenvolver uma lesão cancerosa, maligna, é muito difícil, muito pequena, né? E aqui temos que o Papa Nicolau deve ser realizado em mulheres sexualmente ativas e anualmente, inicialmente, lembrando que após a realização de 2 exames anuais com resultados normais, o exame pode ser realizado a cada 3 anos. E está a recomendação do Ministério da Saúde.
Então, vamos colocar isso daqui no nosso flashcard. Ser realizado em mulheres sexualmente ativas e anualmente, inicialmente. Lembrando que após a realização de 2 exames anuais com estado normal, o exame pode ser realizado a cada 3 anos. Vamos lá. Salvar. Vamos para a próxima, Doc. Questão 7. Na semiologia ginecológica, o exame das mamas é fundamental. Sobre isso, escolha a alternativa correta. O autoexame de mama é diagnóstico. Não, né, Doc? Ele não é um exame diagnóstico. Ele ajuda bastante, porém, só com o teu próprio autoexame você não vai conseguir diagnosticar. Você ainda precisa ir num profissional e ter a parte do exame clínico, ter os exames de imagem, caso sejam necessários, exames complementares, o exame físico feito pelo médico. Então, ele não é diagnóstico, ele só auxilia no diagnóstico. O exame clínico é um método de rastreio. Não, o exame clínico ele ainda tem um benefício incerto. E a mamografia que é um método de rastreio. Então, o exame clínico é importante, apesar de ainda ter um benefício incerto nas análises aí nos artigos, mas ele não é considerado um método de rastreio. O método de rastreio é a mamografia. A fase lútea é o melhor momento para o exame das mamas. Não. O melhor momento para o exame das mamas é no término da menstruação e não na fase lútea. E o exame clínico de mama permite diagnósticos precoces. Essa é a correta, porque ele vai auxiliar e ainda vai reduzir a mortalidade de mulheres com mais de 50 anos. Que mostra a importância do exame clínico, mesmo como o Ministério da Saúde considerando que esse exame clínico tem um benefício incerto. E ele não é nem bom nem ruim, recomenda-se que seja usado como método de rastreio a mamografia. Mas isso é como método de rastreio. Porém, ele vai permitir diagnósticos precoces e vai reduzir a mortalidade em mulheres com mais de 50 anos. E aqui, a respeito da fase lútea, os seios podem ficar inchados e doloridos. Então, não vai ser uma fase boa para você realizar o exame das mamas. O melhor momento para o exame das mamas é logo após o término da menstruação. Vamos colocar isso no nosso flashcard. O melhor momento para o exame das mamas é logo após o término da menstruação. Salvar. Vamos lá, Doc. Chegando na 8ª questão. Durante a semiologia ginecológica, o exame das mamas é fundamental. Assinale a sequência correta do exame das mamas. Então, Doc, quando a gente vai fazer o exame das mamas, a gente tem a inspeção e a palpação. A inspeção é dividida em estática e dinâmica e depois você faz a palpação das cadeias linfonodais. Vamos lá. Primeiro é a inspeção estática, onde a paciente ela fica parada, sentada, e você analisa se tem algum abaulamento, alguma retração, alguma cicatriz nas mamas. Depois tem a inspeção dinâmica, que você pede para ela fazer alguns movimentos para analisar se tem alguma anomalia, uma normalidade ali nas mamas. E depois vem a palpação dos linfonodos. Então, a nossa alternativa é a alternativa A. Lembrando que na palpação dos linfonodos não podemos esquecer de palpar as seguintes cadeias: supraclavicular, infraclavicular e axilar. Vamos colocar a ordem correta do exame físico das mamas é 2 pontos. Tirar daqui, vamos colocar atrás. Inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação dos linfonodos. Salvando. Já temos 8 flashcards. Vamos para a questão 9. Analise as frases abaixo e assinale a correta. Teste de Schiller positivo consiste no encontro de áreas amareladas no colo uterino e o teste do ácido acético normal consiste no encontro de um colo de útero aceto branco. Então, Doc, 1, 2, 1 e 2 ou nenhuma. Aqui,
o item 1 está correto e o item 2 está incorreto. Então, apenas um. Justificando por que dá apenas um. O teste de Schiller, ele é considerado, o teste do iodo, ele é considerado positivo quando a gente encontra essas áreas amareladas no colo uterino, visto que o iodo ele vai corar as áreas que têm mais, as células que têm mais glicogênio. E as células alteradas desse epitélio do colo uterino, elas não vão possuir esse glicogênio, de modo a não se corar pelo iodo e ficar mais amarelado. Por isso que quando a gente encontra áreas amareladas, é um teste de Schiller positivo. Se o colo uterino se corar por completo, nós vamos dizer que é o teste de Schiller negativo. Isso deixa muita dúvida. Positivo, negativo, corar completo, não corar inteiro. Deixa muita dúvida nos alunos, mas é isso mesmo. Teste de Schiller positivo, quando você não vai corar por completo o colo uterino, você vai encontrar áreas amareladas. E teste de Schiller negativo, quando você vai corar por completo o colo uterino. Ou seja, está normal. Já na questão do teste do ácido acético, ele é normal quando você encontra um colo uterino rosado, ou seja, quando não se cora, enquanto que as áreas de aceto brancas são indicativos de alteração celular. Por isso que a nossa coisa está errada. Tive consciência do encontro de áreas amareladas no colo uterino. E temos uma imagem do GOL, o teste de Schiller, uma área amarelada. Isso daqui já indica teste de Schiller positivo, indica que tem alguma alteração, não se corou por completo o colo. E aqui o teste do ácido acético, uma área esbranquiçada. Essa área aqui ela não poderia ficar esbranquiçada, o colo teria que estar rosado. Quando ocorre um branqueamento, assim, um acetobranqueamento, a gente tem alguma alteração celular. Aí tem que prosseguir para a investigação. Vamos lá. Teste de Schiller positivo consiste no encontro de áreas amareladas no útero. Vamos deixar aqui se é positivo ou negativo para na revisão a gente não se perder com isso. Bora, vamos seguir agora para a nossa última questão, falando sobre câncer de mama. O câncer de mama é a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Sobre o rastreamento, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta. A recomendação para mulheres de 50 a 69 anos é a realização da mamografia a cada 2 anos e do exame clínico das mamas quando há queixas. Creio que essa está correta, Doc. Vamos ver os erros das outras alternativas. Para as mulheres de 40 a 49 anos, a recomendação brasileira é o ECM anual e a ultrassonografia mamária, cada 2 anos, em substituição à mamografia pela maior densidade mamária. Não, né, Doc? Primeiro que o ultrassom mamário ele é só complementar e é só para alguns casos. Segundo que ele não substitui a mamografia. E terceiro que não é dos 40 a 49 anos, é dos 50 a 69. Então, 3 erros nessa alternativa. A recomendação para as mulheres de 50 a 75 é a realização de mamografia do ECM anualmente. Não. Dos 50 a 69 é a realização de mamografia cada 2 anos e do exame clínico das mamas, ou ECM, quando há queixas. Em mulheres com risco elevado para o câncer de mama, deve ser feita mamografia anualmente a partir dos 30 anos. Que também poderia confundir, porque só mudou um negocinho que é a partir dos 35, como nós havíamos comentado naquela outra alternativa. Então, está incorreto também. Alternativa A, recomendação pelo Ministério da Saúde é que o rastreamento por mamografia seja realizado a cada 2 anos. Realizado a cada 2 anos em mulheres de 50 a 69 anos. Então vamos lá, Doc. Como eu disse, vou deixar a questão 11 para quem quiser completar esse plano, depois revisa, refaz ele, faz a questão 11 também aí como desafio, apesar de ser uma questão bem tranquila, mas é interessante para dar uma olhada no nome das manobras que podem ser utilizadas no exame ginecológico e até em outros exames, como eu sempre falo. Mesmo identificando a alternativa correta, é bom identificar o erro das outras. Por exemplo, nessa daqui, a ultrassom mamária é um exame complementar em caso de achado radiológico, ela não substitui a mamografia, a idade entre 50 e 69 anos. Recomendação entre 50 e 69 anos,
em mulheres com risco elevado, após os 35 anos é realizada a mamografia anual. Então, mesmo sabendo que essa é a certa, é bom ver qual é o erro das outras para não cometer novamente. Vamos lá, vamos para os flashcards. Cadê? Semiologia ginecológica. Vamos lá. Primeiro realizamos a seguida anamnese ginecológica e obstétrica. Então, vamos para o final. A paciente pode ter outras condições importantes, além de suas queixas ginecológicas, exame das mamas, exame da vulva e exame dos genitais internos, compondo o exame físico ginecológico padrão de rastreio. E terminamos com a solicitação de exames, caso sejam necessários. Então, o que completaria esse flashcard? Primeiro, realizamos a anamnese completa, seguida a anamnese ginecológica. Então, vamos para o exame físico geral. Por fim, terminamos com a solicitação de exames complementares, caso sejam necessários. Complementares, anamnese completa, exame físico geral. O Papa Nicolau deve ser realizado em mulheres sexualmente ativas e anualmente, inicialmente. Lembrando que após a realização de 2 exames anuais com resultados normais, o exame pode ser realizado a cada 3 anos, Doc. Muito importante saber disso. A colpocitologia oncótica cervical pode também ser denominada de exame Papa Nicolau. O exame preventivo, o exame Papa Nicolau, que a gente tanto escuta falar, é a colpocitologia oncótica cervical. Aqui temos os materiais utilizados nesse exame. O melhor momento para o exame das mamas é logo após o término da menstruação. Mais confortável para a mulher, as mamas não estão tão inchadas, não estão tão irritadas, tão doloridas, tão sensíveis. Então, esse vai ser o melhor momento para você fazer esse exame das mamas. Fazer a palpação, fazer a inspeção. Os antecedentes obstétricos e gestacionais são sempre questionados na primeira consulta, sendo arquivados nos prontuários. Então, não é necessário ficar perguntando esses antecedentes toda a consulta, Doc, senão fica muito maçante, muito chato para a paciente. Pergunta na primeira consulta, arquiva no prontuário, e daí depois, sempre que você precisar, você já tem ali, você pode dar uma olhada, mas não precisa ficar indagando toda a consulta, que eles não vão mudar de uma consulta para outra. A recomendação pelo Ministério da Saúde é que o rastreamento por mamografia seja realizado a cada 2 anos em mulheres de 50 a 69 anos. Então, a cada 2 anos, em mulheres que estão entre 50 e 69 anos, nós vamos realizar a mamografia. A ordem correta do exame físico das mamas é inspeção estática, inspeção dinâmica e palpação dos linfonodos. Lembrando sempre de palpar os linfonodos supraclaviculares, infraclaviculares e axilares. Procurando sempre alguma metástase que pode... Uma neoplasia pode metastizar para algum linfonodo dessa região, às vezes até alguma inflamação. Sempre bom estar palpando. Ou serve para afastar as paredes vaginais e permitir a observação em demais procedimentos no colo uterino. O espéculo, que é esse material tão importante para o exame Papa Nicolau. Em uma consulta ginecológica de mulheres com vida sexual ativa após os 25 anos, sempre devemos realizar a colpocitologia oncótica cervical ou o exame Papa Nicolau. E lembrando que esse exame, após 2 exames anuais normais, vai ser realizado a cada 3 anos. Então, esse sempre não é que você precisa em toda consulta. Vai ser uma consulta ginecológica, a mulher apareceu após os 25 anos e ainda não realizou, você vai realizar esse Papa Nicolau. O teste de Schiller consiste no encontro de áreas amareladas no colo uterino. Se é o teste de Schiller positivo, não corou por completo, é positivo. Se tivesse corado por completo, era negativo. E revisamos todos os cartões desse deck, Doc. 30 minutos. Conseguimos fazer uma revisão boa de semiologia ginecológica. E é isso daí. Qualquer dúvida, podem estar mandando aí para nós no direct a respeito da live. Vamos estar tirando. E muito obrigado a todos que acompanharam até agora. Uma ótima semana.